Então, nós vamos iniciar falando a diferença entre drogaria e farmácia, né? Socialmente, sempre a gente fala assim, vou ali na farmácia, né? E, na verdade, a gente está utilizando o termo errado, né? Mas isso pela população e todo mundo, a gente utiliza o termo errado. Então, a gente tem dois termos, drogaria e farmácia, certo? Drogaria. Drogaria é o local onde eu só vendo medicamentos industrializados, ok? O que são medicamentos industrializados? Medicamentos que vêm da indústria farmacêutica, ou seja, aqueles medicamentos, as caixinhas fechadas, lacradas, que vêm da minha indústria, ok? Então, drogaria vende somente medicamento industrializado. Farmácia. A farmácia, o conceito farmácia, ela é para farmácia, o que é? Vende medicamentos manipulados, manipulados especialmente para uma única pessoa, tá bom? Então, eu chego ali com a minha prescrição e ele é manipulado ali naquele ato, um medicamento somente para mim, né? Então, ele não vem lá da indústria farmacêutica, ele é criado ali, ele é feito ali em laboratório e ele já é entregue para mim nesse momento, tá? Então, drogaria, somente medicamento industrializado e farmácia, somente medicamentos manipulados. Bruna, essa diferença tem diferença também na compra? Sim, a farmácia, né, que é a farmácia de manipulação, ela não pode comprar, por exemplo, medicamento industrializado. Ela só pode comprar o princípio ativo, que a gente vai falar o que é princípio ativo também. E a drogaria, ela não pode comprar princípio ativo, ela somente compra o medicamento industrializado. Então, nós temos diferenças grandes entre drogarias e farmácia. Além disso, se eu quiser ter uma drogaria e uma farmácia, as duas no mesmo local, eu tenho que ter locais separados de entrega de medicamento. Então, aqui eu vou vender o industrializado e em tal balcão eu vou entregar o manipulado. Porque o manipulado, o medicamento manipulado, eu não posso ter estoque dele, tá? Então, eu não posso, por exemplo, que eu manipulo paracetamol. Tenho paracetamol 750 manipulado e eu vou manipular 1000 caixas desse paracetamol e vou deixar lá. Que aí meu cliente chegou e eu entrego. Eu não posso, tá? Diferentemente da drogaria, que eu posso ter estoque, porque é um medicamento industrializado, é um medicamento em grande escala. Então, eu tenho diferenças entre drogaria e farmácia. Drogaria, somente medicamentos industrializados. Gravem isso. Farmácia, medicamentos manipulados para uma única pessoa, em pequena proporção, tá? Então, não é uma grande escala, somente um para aquela pessoa que chegou ali e pediu esse medicamento. Então, a gente tem essa grande diferença de conceito. E a gente fala muito, né? Ah, vou na farmácia. Ah, vou fazer tal. E não é, né? A gente confunde a parte de farmácia com drogaria. E a gente tem essa diferença, né? Tenho certeza que vocês não vão errar mais. Mas eu brinco, porque é muita força do hábito, né? Às vezes a gente fala, eu mesmo falo. Vou na farmácia, falo pro meu marido, você tá na farmácia, né? É força do hábito mesmo, mas tem diferença. Essa é uma perguntinha, por exemplo, que vai estar na avaliação no final da aula. Então, gravem isso, tá bom? Enquanto isso, nas aulas, pessoal, eu vou dando dicas, tá bom? Do que a gente vai ter nessa avaliaçãozinha no final, que aí vocês vão anotando. Esqueci de falar no início, mas é bom vocês terem um caderno, né, com uma caneta, e vocês ir pausando, né, o que eu vou falando e vão anotando dúvidas para serem tiradas, que fica mais fácil, tá bom? Outra coisa que eu gostaria que vocês falassem também, caso eu falo muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, manda para mim lá no WhatsApp, professora, próximo vídeo grava um pouco mais lento, que a gente vai se adaptando, tá bom? Porque também para mim é uma adaptação, essa parte de vídeo, então a gente vai estar se adaptando. Tá bom? Que as aulas que eu sempre dou é aula presencial. Então, é diferente a aula presencial da aula gravada. Porque aqui eu não tenho um contato direto com vocês. Mas eu tô falando como se eu tivesse esse contato direto, como se fosse presencial. E a gente tá indo e a gente vai tirando essas dúvidas e vamos aprendendo junto, ok? Então, voltando, a gente também precisa saber a diferença entre princípio ativo, extrato e medicamento. Certo? Precisamos também entender a diferença entre medicamento e remédio, que nós temos também essa diferença, que o remédio
entre medicamento, que é outra coisa que, popularmente a gente falando, a gente confunde muito, né? Tudo a gente fala que é remédio, né? Tudo é remédio ou tudo é medicamento. Então, a gente acaba falando errado também. Então, a drogaria e a farmácia vocês já entenderam. E a diferença entre remédio e medicamento. Remédio, tá? O remédio, ele é tudo que causa um efeito bom pro meu corpo. Vamos lá. Acupuntura é um remédio. A fé, né? A fé, eu acredito num Deus, eu tenho uma fé, é um remédio. A fisioterapia é um remédio, tá? Então, tudo isso é remédio. Tudo que causa um efeito bom pro meu organismo, ele é considerado um remédio. Fazer educações físicas, exercícios, é um remédio? Sim, é um remédio. Vamos lá. Comer bem, se alimentar bem, é um remédio? Sim, ir no nutricionista, pegar uma dieta, fazer uma dieta, é um remédio, tá? Então, o remédio é tudo que me faz bem. O medicamento, para ser classificado como medicamento, ele precisa ter um princípio ativo, tá? Ele necessita ter um princípio ativo para ele ser classificado como medicamento. Então, por exemplo, a fé, ela não tem princípio ativo. Então, ela é um remédio, mas ela não é um medicamento. A acupuntura, ela é um remédio, mas ela não é um medicamento. A fisioterapia, ela é um remédio, mas ela não é um medicamento. Para ser classificado como medicamento, eu necessito de um princípio ativo. E o que é um princípio ativo? O princípio ativo é algo que cause um efeito no seu organismo. Que efeito é esse, Bruna? Um efeito desejado. Nem sempre de cura, tá? Porque o medicamento, ele pode te curar, ele pode ter um efeito paliativo, né? Somente para tirar a tua dor naquele momento. E um efeito de diagnóstico, que eu posso utilizar ele em exames. Então, ele pode ter um desses 3 efeitos para ser classificado como um princípio ativo. Quando a gente fala em princípio ativo, né? Eu gosto muito de usar um exemplo muito fácil, tá? Um exemplo fácil e fácil para vocês decorarem também. A gente tem um reino, da onde vem a maioria das nossas substâncias, que é o reino vegetal, né? Que é o reino das plantas. Todas